muita gente que foi ao Maracanã, eu não fui ao Maracanã, mas eu ouvi na transmissão da Tirson lá. Teve xingamento pro Landim e pro Marco Braz. Você teve no Maraca, Bigode? Eu não fui, mas eu ouvi. Ouviu? A transmissão, após o jogo. Ó, confirmando aqui, o Vidal tava lá, quando acabou, a torcida cantou o jogo todo. Quando acabou, virou pras cabines e, ei, vai tomar caju, não sei, Marco Braz, lelelele. O meu Flamengo não precisa de você. E o Braz falou depois do jogo, acho que a declaração dele serve pra gente debater um negócio importante aqui, vamos ver. A minha posição é a posição dos jogadores. Os jogadores acham, eu tenho a certeza que foi evidente que isso não deveria ter acontecido, mas foi disputa de bola, o treino bem acirrado, foi isso que aconteceu. Minha posição é dos jogadores. E diante disso não vai ter nenhuma punição para os atletas que se envolveram na briga? Não, por enquanto não. Por enquanto a gente vai comemorar a classificação, mais uma classificação para uma decisão de um título importantíssimo. Bigode. Ah, é muito bom ver isso. Tá tudo certo, cara, é o que eu tô falando. Tá tudo normal. Como disse a nota oficial, foi um entreveiro. No treinamento, os jogadores entenderam que foi um lance de treino mesmo, normal. E, normalmente, eles usaram essa palavra. A preparação para o jogo segue normalmente. Esse entreveiro da chegada no treino é normal, mas o soco é normal? Para ele deve ser. Não, o problema, e eu tô falando enquanto cidadão, tá? Esquece futebol, sociedade. Sociedade. É exatamente o que a gente esquece futebol. E todo mundo sabe que eu sou Flamengo. Né? E gosto e torço pra caramba, como torço os times do Rio, porque como melhor tiver o time do Rio, melhor pra gente. Melhor audiência. O torcedor do Botafogo tem arrebentado de audiência aqui. No Carioca, o Fluminense explodia de audiência. Enfim. Entreveiro, se fosse uma disputa ali, ou se a gente não tivesse ficado sabendo o soco na cara que fraturou o nariz do menino. A partir do momento que vaza isso, não pode ser entreveiro, porque senão o cara que trabalha no Bob's, batata grande! O cara vem com a pequena, puf, soco no nariz. É entreveiro. Tá tudo bem, vendemos pra caramba, passa. Aí o cara que trabalha na autoescola, o malandro ré, o cara vai deixar o carro morrer. Aí vira o cara e pimba no menino, soco na cara, nariz quebrado. Então assim, por enquanto não. Vamos comemorar a vitória. Tem que comemorar a vitória, o Flamengo precisa comemorar a vitória, a gente sabe como é que é. Agora, não dá pra relativizar um soco na cara. E o destino, eu falo que o destino é aquela sandália que a mãe tá que pega na esquina, o melhor jogador em campo ontem foi o Gerson. Agora você vai punir o melhor jogador em campo ontem. Por que não puniu antes? Então assim, é uma bola de neve. E esse problema não é nosso, nem é de vocês que estão em casa, torcedor. A gente está aqui debatendo. E eu, enquanto cidadão, radicalmente contra a violência, vou me posicionar contra a violência sempre, independentemente de qualquer coisa, relativizar como entrever um soco que quebra o nariz não é normal, porque senão é isso. O garotinho que tá vendo na escola, o colega pegou o lápis, é soco no nariz, porque o cara imita o corte de cabelo, o cara imita a comemoração, o cara imita o tudo, então, soco na cara é entrever, eu vou dar soco na cara. E não adianta vir com esse papo que o esporte é sim referência pra molecada, claro o esporte gera reflexo na sociedade, como a sociedade gera no esporte também. Então, a gente precisa debater isso com muito cuidado e tirar a camisa. Tira a camisa do Marco Braz do Flamengo e precisamos discutir isso. Porque não pode considerar entrever um soco na cara que tira sangue e quebra o nariz do cara, em qualquer situação, gente. Mas você sabe por que ele começa a fala dele dizendo que ele fica com a versão dos jogadores? Porque o Marcos Braz não estava no Ninho do Urubu no dia do acontecimento. O Marcos Braz estava em uma sessão na Alerj, Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, porque ele é vereador. Ele participou da reunião pelo telefone, no Viva Voz. Então é por isso que ele se posiciona dessa forma. É por isso que relativiza o que aconteceu, o que para mim é um grande erro. Mas, assim, o GV, eu estou começando a ficar cada vez mais incomodado com esse tema, porque a gente já viu que quem comanda, ou quem deveria comandar, acha normal. Acha que tá tudo bem. Acha que esse é o caminho mesmo. Que não é o momento para pensar em punição. A gente ontem estava debatendo aqui, quando o Gabigol discutiu com o próprio Marcos Braz, por conta da lesão no Maracanã. Jogo seguinte, ele estava fora, por determinação da diretoria. O Pedro, quando teve o problema todo, dia seguinte estava fora do jogo contra o Olímpia. Jogaço, importantíssimo. Houve o soco na cara, houve a briga, houve a agressão e não vai ter punição, porque agora é hora de comemorar. A minha pergunta é a seguinte, para você e para Tisson, o que é pior? Faltar o treino com uma justificativa que tá com dor de dente, e aí o Flamengo pode acreditar ou não, e
e puniu com o jogo, ou dar um soco. E, de novo, nada contra o Gerson, que eu sou Óbvio, fã. Adoro óbvio. o pai dele, esteve aqui com a gente. Surpreendeu, inclusive. Exatamente. O Gerson tá nesse ou meio. dar um soco na cara e quebrar o nariz do colega. É claro que é o soco. O Pedro também não tá certo, não. Porque ele deixa pra avisar só no meio da tarde. Era pra ter informado antes. Mas é óbvio que um soco na cara Se é o muito soco, pior. em vez de ser no Varela, fosse no Arrascaeta. Meu amigo, aí era o caos total. Total. Então, a gente está levantando debates aqui, porque esse é o nosso papel. Vocês discutem no grupo do WhatsApp, vem aqui no grupo, nananã, pode falar o que vocês quiserem. Agora, a nossa opinião, principalmente porque a gente é formador de opinião. Exatamente. E não vai mudar porque vocês, aqui no Bigode, o EV, o Atisson estão lacrando. Meu irmão, o que é certo é certo. E você que tá de graça aí no chat, se você tomar um soco no nariz, teu pai vai querer ir lá, tua mãe, tua namorada, teu namorado, vocês vão querer sair na porrada com todo mundo. Então, gente, por favor, o futebol não tá acima do bem e do mal e das leis. Não tô nem falando de lei de papel, tô falando Leis do morais, conceito de sociedade, dos conceitos da obrigação cívica nossa, tio. Eu acho mais, assim, em relação à própria punição do jogador, eu acho que, assim, até falei sobre esse assunto ontem, e eu achava que não deveria realmente punir o jogador, tirando ele do jogo, principalmente num jogo tão decisivo, e modificar todo um cenário para piorar ainda mais aquela situação. Você tem outras formas de você punir financeiramente, você pode punir depois no Campeonato Brasileiro, você pode fazer outras situações para punir o jogador. O Pedro foi punido pelo jogo, mas assim, olhando pelo contexto, era o primeiro jogo da semifinal, né? Ele já não era o titular absoluto, isso não significa que o titular pode fazer, o reserva não. Significa que nesse momento ali, eu acho que tirando os dois jogadores ia prejudicar o clube, a entidade. Quem sairia mais prejudicado se o Flamengo não consegue passar de fase? O Flamengo ia perder uma grana, ia perder o seu objetivo maior, que é sempre chegar em final. E aí, por causa dessa atitude, você tem que estar ali presente para, primeiro, internamente resolver e passar. Resolvemos internamente. Aí, lógico que a gente nunca vai saber qual foi a punição. Mas tem que ter a punição, sim, tem que ter pro jogador. Senão e vai pode ficar... punir no bolso, eu vi você falando. Exatamente. Eu vi você falando. Punir no bolso. O que não pode é o que o Flávio falou. Eu concordo, Flávio. Vamos comemorar, depois a gente vê. A punição, se você não quiser punir desportivamente, ponto do Atisson, legal, e o Gerson foi o melhor em campo, como o Pedro poderia ter ajudado contra o Olímpia lá. E outro que ajudou muito foi o Pulgaço, né? Nesse setor ali, para facilitar a ajuda do setor. Pune de alguma forma, não sei, no bolso, enfim. Mas eu acho que aí abre precedente, porque você já puniu dois jogadores e dois jogadores grandes. Não tá falando aqui de um Varela, por exemplo, Então você bota logo a regra dentro do próprio clube. Olha só, é o grande aconteceu problema. isso, assinou. Tá aqui a regra aqui. O Gabi Dentro, ficou fora não importa se é aberto ou não. Mas ele já estava lesionado. Ele já ficaria fora naturalmente, mas ele foi punido com um jogo fora. Foi oficializado isso. Oficializado. É isso que a gente está falando. Da mesma forma que precisa oficializar a demissão do cara, do Pablo Hernandes, que ainda não foi. Que aí entra o mesmo raciocínio, né? Que você está falando aí, o mesmo raciocínio. Se eu expus isso para a imprensa, que eu puni o jogador devido ao problema, né? Você tem que também fazer com que, é financeiro, não importa. Nós punimos ele dessa forma. Porque senão fica um precedente. Vamos falar do início do Porque aí você pega a criançada que é exemplo. Aí Olá, jovens, olha só. Assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram. Ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó. Tchau.